Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma palavra de Deus para o seu coração. Agradecemos às empresas que estão oportunizando esse programa. Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e como apoiadores estão conosco Moda Vírus e Sebem Móveis. Que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Desde o início da criação, Deus deseja ter um relacionamento com o ser humano. Lá no Jardim do Éden, todos os dias, Deus passava um tempo com Adão e Eva. Hoje, da mesma forma, Deus tem prazer em estar conosco, nos conduzindo através da sua palavra. Quando entendemos essa questão, vamos reconhecendo que, na verdade, nós é que precisamos dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Com o passar do tempo, Deus sempre usou homens e mulheres para transmitir a mensagem divina e, com isso, gerar muita fé e coragem. Para a mensagem de hoje, convidei minha esposa para nos trazer mais uma história da Bíblia. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Eu acho que eu me comportei, gente, a primeira vez que eu pude vir de novo. Mas quero deixar um oi também para o pessoal aí de casa que acompanha o programa Com Fé é Possível. Qual a história de hoje? Hoje a nossa personagem é uma mulher, Débora. Então, vamos ouvir atentamente esta história bíblica para edificar a nossa fé e para nos levar a um novo tempo com Deus. Então, na outra vez que eu estive aqui, contei a história de José e hoje eu escolhi uma personagem mulher. E eu e o pastor Edgar, temos uma filha que se chama Débora. Da história passada, José tinha 17 anos, a idade dela. E hoje, esse nome, justamente nós nos inspiramos também na escolha do nome dela por essa grande mulher que a Bíblia nos apresenta. E Débora, é muito importante que nós entendamos o período que Débora viveu na história, quando surge Débora na história. E é exatamente num período entre a morte de Josué e até que Deus então instituiu o primeiro rei, que foi Saul. Entre esse período, ele foi conhecido como o período de juízes. E Débora era exatamente uma juíza. Neste período não existia um grande governador, um grande rei que reinava, que aconselhava o povo. Eram exatamente os juízes que faziam esse papel. É como hoje o pastor Edgar aqui em Erechim, ele é juiz mediador, voluntário. E é exatamente esse o papel que Débora fazia naquela época. Débora era uma juíza que conciliava, ouvia, mediava o povo, as questões do povo por essa falta de um rei, de um grande líder naquele período da história. E o livro da Bíblia que conta essa história tem o nome exatamente de Juízes e são os capítulos 4 e 5 que nos trazem a história de Débora. E eu quero ainda antes falar que eu falei sobre a morte de Josué e é importante a gente entender por que foi um período tão difícil da história do povo de Israel nessa época. Porque ainda quando eles saíram do Egito, que eram escravos, sob a liderança do grande líder Moisés, e quem gosta aí de histórias, lá no meu canal eu tenho lá já a história de Moisés para você acompanhar. Moisés liderou essa retirada do povo de Israel do Egito, onde eram escravos. O sucessor de Moisés foi Josué. E Moisés já dizia para Josué que era necessário ensinar as novas gerações sobre os costumes, sobre as doutrinas bíblicas, os ensinamentos de Deus. E a gente vê aí uma desobediência daquele povo e não ensinaram
as novas gerações, porque eles fizeram uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Então vocês imaginem que gerações de pessoas mais velhas, quando saíram lá do Egito, foram morrendo, outras foram crescendo, adultecendo, crianças foram também crescendo, foram nascendo, e essas novas gerações não foram recebendo os mesmos ensinamentos da parte de Deus como as velhas, né, as antigas gerações. E quando eles chegaram na Terra Prometida, não só também eles precisavam guerrear, lutar contra o povo que estava ali para dominar aquele local, a Terra Prometida que Deus tinha reservado para eles, que era Canaã. E é bom a gente falar aqui que essa Terra Prometida significava realmente que ela era uma terra muito fértil, muito produtiva, realmente ela dava, né, como diz a Bíblia, leite e mel, era uma terra muito fértil e produtiva. Só que o povo que morava ali era um povo muito mau. E Deus tinha dito para eles exterminarem com aquele povo. E eles também desobedeceram. E pela falta do conhecimento que as novas gerações não receberam, então ao invés do povo de Deus passar ensinamentos para aquele povo mau que existia lá naquela terra, foi o contrário que aconteceu. O povo que estava lá continuou, de certa forma, oprimindo e contaminando o povo de Deus. E é exatamente neste período que surge Débora. Então, a importância dessa mulher foi que Deus levanta ela como uma nova líder depois da morte de Josué, até que chega um primeiro rei Saul. Então Débora, ela faz esse papel de nova líder no povo de Israel. E é muito importante a gente observar que no capítulo 4 do livro de Juízes e no versículo 4, o que acontece? A palavra ali de Deus, o escritor inspirado por Deus, né, nesse versículo, ele começa falando de Débora assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Gente, eu preciso fazer um uau aqui, né? Porque era uma mulher que características espirituais ela tinha, porque a palavra diz profetiza, e essa é uma característica espiritual. E quem profetizava naquela época era como um porta-voz de Deus para o povo. Então, quando Débora atendia lá o povo no seu tribunal de mediação, ela era inspirada por Deus para conduzir as questões do povo. E ela era casada, a história deixa claro, diz que ela era mulher de Lapidote, e ela liderava. Então ela exercia, né, como ela era uma juíza, ela exercia esse comando de voz diante do povo. Sim, ela fazia esse papel de líder naquela época, e foi exatamente ela que Deus escolheu então para verdadeiramente tentar libertar o povo de Israel, que ainda estava sob a opressão daquele povo mau que eles não exterminaram quando entraram na Terra Prometida. E foi então que Deus deu a Débora os direcionamentos, as estratégias de como seria essa batalha. Débora era uma grande líder, ela não fez nada sozinha. E aí você pode trazer, né, essa história para a nossa realidade hoje, da importância quando um grande líder sabe também delegar, reconhecer, trazer para sua equipe pessoas boas. Débora chamou um comandante de guerra que se chamava Baraque. E Baraque, rapidinho, porque ele era um homem também de muita influência, ele juntou um exército de 10.000 homens. E ele foi seguindo as estratégias que Débora recebia de Deus, ao ponto de que, no momento da história, Baraque diz para Débora: se você for na batalha, eu irei. Se você não for, eu não irei. E a gente vê aqui, mais uma vez, o posicionamento de Débora como uma mulher de Deus, uma porta-voz de Deus naquela época para o seu povo. Ela não titubeou em momento algum. Quando Baraque, na verdade, desafiou ela desta maneira, ela se posicionou realmente para a guerra e ela foi com ele, sim. Mas ela disse uma coisa interessante para Baraque. Ela falou para ele: eu vou, mas a glória, né, a honra da vitória desta guerra será dada a uma mulher. E é interessante aqui a gente ver que ela não disse que a honra da vitória seria dada para ela,
mas para uma mulher. Por isso que aqui eu vou fazer um parênteses para você entender depois essa história lá no final. Surge nesta época aí, nessa região onde ia acontecer essa batalha, um homem que chamava-se Éber. E ele tinha uma mulher, Jael. E ele montou o seu acampamento lá na região mais ou menos onde ia acontecer essa guerra. Mas Éber era aquele cara assim: tô aqui tranquilo, tô de boa, eu não vou me envolver na guerra, podem continuar fazendo o que vocês têm que fazer aí. Só que ele tinha uma mulher e ela devia ser do time de Débora, porque Jael ficou muito atenta a tudo que estava acontecendo no lugar onde ela tinha ido morar. E era de costume naquela época que as mulheres montavam as suas tendas. Elas tinham habilidades com as ferramentas, eram elas que montavam e desmontavam as tendas. Então, Jael com certeza montou a sua tenda, mas depois ela tomou conhecimento do que estava acontecendo ali na região. E voltando então para Débora, através de todas as estratégias que Deus foi dando, então era que eles tinham que subir no Monte Tabor com o exército, e foi o que eles fizeram. Certamente que aquele povo inimigo veio atrás deles ali naquele Monte Tabor. E aquele exército inimigo, eles eram comandados por um homem que se chamava Jabim, e o comandante de guerra deles se chamava Sísera. Sísera parece um nome de mulher, mas era um homem, Sísera. E eles realmente vieram atrás, então, do povo de Deus ali no Monte Tabor. Quando eles estavam próximos, a estratégia que Deus deu é que eles iam descer esse monte. E aqui na planície existia um rio. Não era um rio muito grande, não. Mas Deus fez vir, nós aqui gaúchos, né, diríamos, uma baita de uma chuva. E aquele rio transbordou. E o exército inimigo, quando desceu aquele monte, eles tinham, para vocês terem uma ideia, 900 carros de ferro. E todos os carros começaram a atolar ali naquele barro, naquele rio que transbordou. E quando Sísera viu que isso estava acontecendo, que os seus carros estavam atolando, ele fugiu a pé. Parece uma ironia, né? Um comandante que tinha 900 carros de ferro precisou fugir a pé da guerra. E sabem aonde que ele foi parar? Lá no acampamento de Éber, lá na tenda de Jael. Naquela época, homem nenhum podia entrar na tenda com uma mulher se não fosse o seu marido ou o seu próprio pai. Mas Sísera pediu para Jael esconder ele na sua tenda, abrigar ele. Inclusive, se alguém passasse por ali, era para ela dizer que ele não tinha ninguém ali. E Sísera Jael abrigou Sísera na sua tenda, e água, gente, que já era um artigo de luxo oferecer para alguém. Mais do que isso, Jael preparou um leitinho quentinho para Sísera. Quanta hospitalidade, né, gente? E quando Sísera, então, descansou, caiu num sono profundo, aquele comandante do exército inimigo achou que estava seguro, descansando. Jael, que era habilidosa com as ferramentas, foi lá e pegou uma estaca da sua tenda, um martelo, e cravou na têmpora de Sísera. E assim, aquele comandante do exército inimigo foi morto. E o povo conseguiu guerrear homem a homem, porque todos os carros de ferro ficaram atolados, e foi quando Deus realmente deu a vitória ao povo de Israel sob o comando de Débora, com a ajuda de Jael. E tá bom, né? Vamos também dar um crédito para Baraque, que Baraque aí conseguiu reunir 10.000 homens. Quantos ensinamentos que nós vamos aprendendo com essa história, e podemos dizer que são ensinamentos que passam de geração a geração, seria isso? Com certeza. Quando eu contei lá no início que Moisés pedia para Josué ensinar as novas gerações, a gente vê aí a importância, né? Que parece algo tão simples, mas de se passar para as gerações, né? Para as novas gerações, os ensinamentos, os princípios, os valores bíblicos, né? É como hoje, eu vou dar um exemplo aqui, até muito simples, né?
Sabe, você aí que é mulher, que a gente tem aquela receita da casa, assim, que veio da vovó, aí passou pela mãe, aí, por exemplo, tá comigo, eu quero passar para minha filha, né? Então a gente vem passando de geração em geração aquela receita daquela comida gostosa da família. Só que a gente vê hoje uma certa dificuldade, nesse mesmo exemplo que eu tô dando, por exemplo, a minha própria filha, às vezes eu quero explicar para ela uma receita dessas da família e ela me diz: mãe, tô tranquila, eu tenho aqui na internet a receita para mim fazer. Então a gente se depara assim hoje, né, com uma nova realidade e que muitas vezes, esse é um exemplo, como eu disse, muito simples, mas em se tratando verdadeiramente de princípios bíblicos, de valores, que nós não devemos deixar de passar para os nossos filhos, para as nossas famílias, pois o povo de Deus lá pagou um preço muito caro por isso. Eles não passaram ensinamentos para as novas gerações e além deles já terem sofrido 40 anos no deserto, pastor Edgar, já tinham entrado na terra prometida, sofreram mais 20 anos, então já eram mais de 60 anos de sofrimento, por isso Deus levantou desta maneira Débora. E algo que eu quero dizer, que no capítulo 5, numa última frase desse capítulo do livro de Juízes, fala assim: e a terra teve paz por 40 anos. Então depois que eles venceram essa luta, verdadeiramente o povo de Israel, depois de tanto sofrimento, viveu em paz por 40 anos. E nós podemos ver a importância de não guerrearmos na nossa força, com a nossa sabedoria, mas seguirmos as estratégias de Deus. Essa é uma das lições que aprendemos. Isso é muito importante, pastor Edgar. Isso foi o que Débora, fez. Débora podia então ter se achado a líder, a bambambam da história e ter ido na força dela, na força de Baraque, já que Baraque também foi um homem de influência que conseguiu reunir 10 mil homens de guerra. Mas não, ela verdadeiramente diz ali características espirituais que ela tinha de ser profetisa. Ela tinha, isso significava que ela tinha um relacionamento com Deus. Débora, ela era uma mulher que tinha uma comunhão com Deus. Então isso é muito importante também para os nossos dias de hoje. Muitas vezes a gente é capaz, nós somos inteligentes, hoje nós temos justamente informações, recursos de conhecimento, informações à nossa disposição. E muitas vezes a gente se acha, eu sei fazer, eu sei resolver, e a gente vai indo na nossa força. Mas quando nós ficamos atentos a ouvir a voz de Deus, a ouvir as estratégias de guerra para nós batalharmos segundo a vontade de Deus, não vai ter ninguém contra nós, nós seremos vencedores diante de qualquer situação que surgir na nossa frente. Amém. Que bênção nós podermos acompanhar uma história tão empolgante, tão atraente para todos nós. Aprendemos que Débora foi uma mulher muito parecida com as que vivem nos dias atuais. Ela era dona de casa, esposa, tinha um ministério como profetisa e também uma profissão, ela era juíza. Numa época em que muitos querem, nos dias atuais, parar no meio da batalha, desistir da caminhada, a vida de Débora nos inspira a crermos cada vez mais em Jesus. Israel passava por dias de apostasia, pecado, naquela época onde o povo estava completamente perdido e distante de Deus. Isso não é diferente nos dias de hoje. E vemos que Débora foi sensível à voz de Deus por causa da comunhão que ela tinha com Deus. E, acima de tudo, reconhecia Deus como o segredo de suas conquistas. Exatamente, pastor Edgar. E aqui, assim como eu falei que Débora viveu num período muito difícil, se você parar para pensar e reflita na sua casa, não é o ano mais difícil que a humanidade inteira está vivendo. Nós estamos exatamente vivendo um período muito difícil das nossas vidas e nós precisamos nos adaptar a tudo isso. E assim como Débora foi aquela mulher que ouvia a voz de Deus, que se posicionou, que se colocou. Hoje muitas vezes a gente vê todo mundo se adaptando e passando por um monte de dificuldades em suas casas, Nós que somos mães aí, filhos em casa, adaptando, quem que ajuda a cuidar, se tem uma tia, uma dinda, uma mãe, uma avó, alguém que ajuda a cuidar. Então é
todo um ano, né, em que muitas pessoas estão se reinventando, muito difícil, mas que nós sim possamos, né, ser essas mulheres que, ao invés de tornarmos, quem sabe, a nossa casa, a nossa própria casa, um inferno, né, nessa terra, vamos torná-la um pedacinho do céu, nos posicionando como mulheres de Deus nesse tempo difícil. Meus amigos e irmãos, sem dúvida, Débora é uma inspiração para as nossas vidas, nos mostrando que devemos estar sempre disponíveis ao serviço do Senhor e das pessoas também, excluindo o individualismo, confiando em Deus sem reservas e mantendo principalmente uma íntima comunhão com Deus. Para concluirmos o programa de hoje, eu quero agradecer a Deus pela vida da Ana, por nos trazer essa história tão especial, e queremos dizer que a Bíblia nos mostra de que Débora não era rica nem de uma família influente. Ela se tornou líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. Para você também ser abençoado, ouça a voz de Deus. Por causa de Débora, os israelitas obedeceram às ordens de Deus e tiveram uma grande vitória. Se você confiar em Jesus, entregar sua vida a Ele, com certeza grandes vitórias também lhe alcançarão. Débora conhecia suas limitações e não tentou fazer tudo sozinha. Se obedecermos os ensinos de Jesus, teremos sempre o nosso próximo como superior a nós mesmos, e as bênçãos, com certeza, farão grandes mudanças para melhor na nossa vida. Convide Jesus para estar contigo em todos os momentos da vida. Você terá fé e muita ousadia para encarar todos os desafios. Temos dias bons, mas às vezes surpresas negativas nos deixam tristes. E nessa hora, precisamos ter esse amigo, Salvador, Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus como a expressão máxima do seu amor por todas as pessoas, inclusive você. Aquele que crê no Filho de Deus nunca será confundido, pois mantém uma fé inabalável. Essa fé emana da palavra de Deus. Débora inspirou confiança aos israelitas, e nosso papel nos dias atuais também é avançarmos com total confiança em Cristo, pois Ele nos fortalece. Eu quero orar com você. Eu e a Ana estaremos abençoando a sua vida para que você tenha esse exemplo de Débora para a sua vida. Poderoso Deus, muito obrigado por essa história que ouvimos através da Ana, essa história que nos inspira, que nos motiva a levantarmos nossa cabeça e confiarmos em Ti. Muito obrigado, Deus, porque através da pregação do Evangelho, através da palavra de Deus, somos todos os dias encorajados a vivermos esta nova vida com muita perseverança, como Débora fez. Eu oro abençoando todas as pessoas que nos acompanham através do Com Fé é Possível, para que haja muito ânimo, muita ousadia, confiando em Ti e entregando os problemas difíceis para que o Senhor dê sempre a orientação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe cada vez mais. Nós queremos deixar também o nosso convite para que você participe conosco. Está aqui na tela o telefone para você fazer o seu pedido de oração, para você participar conosco. Também está aqui na tela alguns canais para você cooperar conosco, com toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Faça qualquer depósito, um envio que será muito especial para a nossa equipe. Deus te abençoe de uma maneira muito, muito especial. Todas as quintas e domingos, no auditório da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, temos um espaço muito especial, o culto ao Deus vivo, onde você e sua família serão bem-vindos. Claro, dentro de todos os protocolos, de higienização, nós estamos recebendo pessoas
um número limitado, momento em que louvamos a Deus, em que pregamos a palavra de Deus e oramos pelas pessoas. Rua Sidney Guerra, 915. Você será sempre bem-vindo. O nosso desejo, a nossa oração é que você cresça aprendendo a palavra de Deus e tomando decisões da maneira certa. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.